Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi e hoje nós chegamos à lição de número 3. Você é novo por aqui? Nós disponibilizamos os slides dessa aula totalmente gratuito lá na descrição. Assista a nossa aula, no final, se você gostar dos slides, você pode baixar e aí utilizar na sua aula, na sua escola bíblica dominical, enfim, um estudo pessoal. Se você já assiste o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar lá as notificações para quando a gente mandar a aula para você já ficar inteirado, tá certo? Clicar no gostei e também deixar o seu comentário, tá bom? A lição hoje vai falar sobre a inerrância da Bíblia. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio será omitido da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí, queridos irmãos, é muito importante isso porque Jesus ele respalda as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, tá certo? Você tem que gravar isso na sua cabeça, na sua memória. A verdade prática vai dizer que a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A nossa leitura bíblica em classe, que nós não vamos fazer para ganharmos tempo no vídeo, não ficar tão longo, se encontra em Mateus 5, 17 e 21 e também em Hebreus capítulo 10, versículo 15 e 17, tá bom? Vamos diretamente ao primeiro ponto, que é o que é a inerrância da Bíblia Sagrada. O conceito de inerrância da Bíblia Sagrada. Então, o que é isso aí? Essa questão de inerrância bíblica, né? O que será que a gente vai estudar hoje, né? Então, a inerrância bíblica, né? A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Então, a doutrina que estuda sobre a inerrância da Bíblia Sagrada vai nos dizer, vai nos passar confiança de que aquilo que chegou até nós, aquilo que o Senhor quis se revelar através das Sagradas Escrituras, chegou como Ele quis e é inerrante até os dias de hoje. Então, em relação às Escrituras, ela é, né, isenta de erros dos seguintes aspectos. Primeiro, no aspecto doutrinário, a Bíblia não tem erros doutrinários, ela é contundente naquilo que fala e também não tem variação. No questão espiritual também, no aspecto espiritual, a Bíblia Sagrada ela é assertiva e também é aquilo que Deus quis revelar. Na questão histórica, a Bíblia fala de tempos realmente que aconteceu, não tem histórias fictícias, né? locais que não existiram, a Bíblia realmente fala, né, daquele, se há um local que a Bíblia determinou, é porque aquele local existiu. Muitos arqueólogos diziam antigamente que certos locais eram invenções dos autores da Bíblia, mas depois, fazendo as escavações, encontraram realmente aquilo que a Bíblia falava, né? Mas nós não se baseamos só por isso, tá certo, irmãos? Nós primeiro temos o pressuposto da fé. Primeiro porque a Bíblia Sagrada tem autoridade para falar dessas coisas antes que os arqueólogos encontrem qualquer uma coisa. Então é só mais um ponto que a gente agrega aí para provar, né? Uma evidência externa, como a gente estudou nas aulas passadas, a respeito da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia também não tem erro cultural. Aquilo que ela falou dos tempos, dos momentos, a Bíblia não faz, né? Não cria uma cultura diferente, digamos assim, desses aspectos históricos. Cultural vem junto com o histórico. Não, aquilo que a Bíblia falou, que apresentou os costumes, né? Aquilo que aconteceu, a Bíblia é inerrante. Ela não erra, ela realmente diz, né? Passa para nós o que estava acontecendo. Na questão científica também, a Bíblia não erra cientificamente, né? Ela não tem erros, mas isso não significa dizer que a Bíblia tem linguagem científica, como nós falamos na aula passada, né? A Bíblia tem primeiro o pressuposto da fé, então ela não se preocupa com a questão científica, apesar de que muita coisa na Bíblia é comprovada cientificamente, muito do que a Bíblia diz os cientistas vão buscar e eles vão querer duvidar, né? Como milagres e outras coisas. Porém, tudo que a Bíblia fala não tem erro, digamos assim, em relação à ciência. A ciência pode até dizer que muita coisa não aconteceu, mas na verdade eles que estão errados e no final será comprovado, né, que a Bíblia tem razão. Então, não só nessas questões culturais, históricas, espiritual, doutrinário e científica, a Bíblia também ela é inerrante em qualquer aspecto, ela é assertiva em tudo, tá certo, queridos irmãos? Vamos para o segundo subtópico, aliás, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Então, a própria palavra de Deus, ela diz de si que ela não erra. Vamos ver aqui o que significa a palavra inerrância, né? Então, que não erra, que é infalível,
fixo, não inerrante. A gente vai ver esse ponto aqui, ó, que não é infalível, que a gente faz uma separação disso. Apesar dos dicionários trazerem essa ideia de inerrância, infalibilidade como sinônimos, a gente faz uma separação e os irmãos vão entender nos próximos slides, tá certo? Então aqui não aparece na Bíblia Sagrada esse nome, inerrância, né? Mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Por exemplo, questão da doutrina da Trindade, né? Não aparece o nome Trindade, mas nós entendemos, pela que a palavra de Deus diz, né? Que existe sim um Deus que subsiste em 3 pessoas. Vamos agora ver em relação à infalibilidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia, aliás. Então, toda a palavra de Deus é pura, diz aqui em Provérbios 30 e o versículo 5. Aqui em Salmo 18, versículo 30, diz que a palavra do Senhor é provada. Aqui em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, tá certo? A Bíblia nos diz também, que foi o próprio Jesus dizendo, que a Escritura não pode ser anulada e o Senhor Jesus também disse que a palavra é a verdade. Então, queridos irmãos, a Bíblia não tem erros e ela diz por si própria também que ela é inerrante, tá bom? Então, essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável. Um problema que muitas pessoas acreditam em parte da Bíblia. Os teólogos liberais dizem que a Bíblia Sagrada tem uma porção divina inspirada, mas nós não cremos assim. Na aula passada a gente viu a questão da inspiração plenária total da Bíblia Sagrada. Então, a gente tem que entender que a Bíblia ela é isenta de falsidade, de erro, de equívoco, ela é inerrante, tá bom? Então, chegando aqui, queridos irmãos, no terceiro ponto, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Tem os 2 termos aqui, infalível e inerrante, mas a gente vai ver alguma coisa aqui antes, né? O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Então, infalível, que o objetivo vai acertar naquilo que estava previsto, tá certo? Coloquei o alvo aqui para que você se lembre disso. Então, ela é infalível. Tudo que a Bíblia disse que vai acontecer, vai acontecer. E inerrante, meus amados irmãos, é porque a Bíblia, a gente viu agora passado, né? A Bíblia não erra nos seus aspectos e nenhum dos aspectos dela é perfeita, porque foi inspirada pelo próprio Deus. Então, incapaz aqui de falhar é que ela é infalível e ela é livre de erros porque ela é inerrante. Então, esses 2 termos aqui têm uma certa diferença na aplicação daquilo que a Bíblia é, tá certo? Então, queridos irmãos, se a gente negar essas verdades, é a mesma coisa de desacreditar na inspiração divina. Nós cremos que a Bíblia ela é infalível e ela também é inerrante. Ela vai se cumprir aquilo que ela disse que ia acontecer e também não há erros no seu arcabouço, né? Em todo o seu escopo escriturístico não há erro algum, tá bom? Vamos continuar o nosso segundo ponto aqui. O Espírito Santo preservou as Escrituras. E aí o primeiro ponto aqui é os manuscritos autógrafos, tá certo? Então, o que são os manuscritos autógrafos? São textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou do seu escrevente. A gente vê aqui passagens onde indicam isso, né? Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, aquele texto, né, que foi escrito ali ou pelo próprio punho de um apóstolo, digamos assim, ou um amanuense, né, que é as pessoas que escreviam para os irmãos, né, os autores sagrados da Bíblia, essas aí foram as primeiras, né, palavras, digamos assim, no sentido literal, que foram copiadas pela inspiração do Espírito Santo, tá certo? E aí, queridos irmãos, as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. É muito importante a gente entender que a Bíblia de 2000 anos atrás é a Bíblia de hoje. E a gente vai ver algumas provas disso nos próximos pontos, aqui também nas próximas aulas, tá certo? Então foi o Espírito Santo que providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. O Espírito de Deus, ele trabalhou, meu amado irmão, para que a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia que chegou até nós hoje, continuasse como ela é, tá certo? E a gente vai ver isso agora nos próximos slides. Aí nós temos os outros manuscritos que são conhecidos como os manuscritos apógrafos. Não confunda apógrafos com apócrifos, tá certo? A gente vai ver apócrifos no próximo ponto. Então aqui, os apógrafos são aqui cópias dos manuscritos originais. Está aqui o original e a pessoa agora vai fazer um apógrafo, né? Vai pegar e copiar exatamente como estava
no original. Existem, segundo a lição, cerca de 25 mil cópias ainda desses manuscritos apócrifos. E essa quantidade, irmãos, de manuscritos da Bíblia Sagrada mostra, né, fazendo comparação, que a palavra de Deus ela não foi alterada, foi preservada, tá certo? É muito importante isso. Então, os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, né? Uma técnica chamada aí de gramaturgia que eles faziam, né? Contavam as letras para saber se realmente tinham feito, né, a cópia como deveria ser. Isso no Antigo Testamento, né? E em relação ao Novo Testamento, as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Aqui a gente vê, né, essas 25 mil cópias de vários manuscritos que, colocado, né, ali de lado a lado, fazem uma comparação, não perdem de maneira nenhuma a essência e a mensagem que foi deixada por Deus. Então eu deixei aqui praticamente dois imagens de fragmentos mais antigos, de textos mais antigos, porque, irmãos, numa determinada época da história, né, ali 1900 e alguma coisa, 1937 a 40, se eu não estou enganado, muitos arqueólogos, muitos historiadores que não acreditavam na Bíblia diziam que as coisas que a Bíblia tinha escrito hoje, né, os textos haviam sido alterados, né, principalmente na Idade Média. Diziam, essas eram as acusações. Mas quando foram passando os anos, e aí eu acredito que isso também é algo de Deus, foi se encontrando essas evidências externas. Se você não viu sobre evidências externas, você pode estar ali assistindo a aula número 1, foi observando que os textos antigos batiam com os textos que hoje nós temos em nossa prateleira, e nós vamos para a igreja. É um texto fidedigno, né? Salvo se você não estiver usando aí uma versão herética, né, que algumas seitas fazem por aí. Então veja, eu coloquei aqui o fragmento de Marcos, que data de 80 depois de Cristo. Esse fragmento aqui foi encontrado numa máscara de uma múmia egípcia, né? E quando olharam lá, o papiro tinha sido reutilizado em cima de uma passagem do Evangelho de Marcos. Então é muito importante a gente entender isso, porque se o Evangelho tivesse sido alterado, esse fragmento aí não deveria bater com a mensagem que tinha hoje. Então outra questão aqui são os manuscritos do Mar Morto, não vou entrar a fundo nisso, você pode falar muito, se você é professor, a respeito disso, tem muitos bons documentários a respeito dos manuscritos do Mar Morto. Então eles foram encontrados, né, em 1940, na década de 1940, e aí foi entendido que praticamente todo o cânon do Antigo Testamento estava lá, os escritos do Antigo Testamento, e aí foram fazer a comparação com desses escritos que foram preservados em vasos e dentro de cavernas, né, nas cavernas de Qumran, observaram que esses escritos praticamente eram os escritos da Bíblia Sagrada de hoje. Então, queridos irmãos, a Bíblia foi preservada milagrosamente, o Espírito Santo que fez com que ela chegasse até nós, tá certo? E aí, queridos, a gente vem aqui, diferente dos escritos inspirados por Deus, nós temos os apócrifos, agora sim, e os pseudepígrafos. Vamos ver o que é isso aqui, né? A palavra apócrifo significa aquilo que é oculto ou escondido, tá certo? E aí, na Bíblia católica, né, tem os livros que nós consideramos apócrifos, e eles consideram como livros deuterocanônicos, que é o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus, 1 e 2, tem os acréscimos lá em Esté e Daniel, né? Mas esses aqui, principalmente esses livros aqui, sem falar dos acréscimos, apresentam erros de anacronismo, né? Doutrinas falsas e práticas divergentes da Escritura, a exemplo da oração pelos mortos. E não só essa questão aí, a gente tem uma coisa aqui que parece ser um pouco curiosa, há autores aqui nos textos apócrifos que pedem desculpas pelo seu escrito, né? Desculpa porque talvez o jeito que eu escrevi não agrade vocês, né? Eu queria pedir desculpa e tal. Mas imagine aí o profeta Isaías, né? Cheio do poder de Deus, do Espírito Santo pedindo desculpa. Imagina o profeta Jeremias, ou um profeta menor, quem sabe o Moisés pedindo desculpa porque escreveu como Deus lhe revelou a lei ali no Monte Sinai, e ele diz, olha, eu quero pedir desculpa a você, porque não era, talvez não seja do jeito que você queria que eu contasse essa história. Não existe isso nas Sagradas Escrituras e nos livros inspirados por Deus, tá certo? Vamos para os livros aqui pseudepígrafos. Vocês entenderem, irmãos, esses apócrifos, aí, lembrando o apócrifo, né? Esses apócrifos aqui são livros que talvez tenha alguma, assim, que a gente pode usá-los, por exemplo, como os Macabeus, que vai falar de um período de revolta, né, no tempo intertestamentário, período de 400 anos de silêncio escriturístico, mas talvez tenha, assim, uma importância histórica, mas não vai ter uma importância de inspiração divina, tá certo? Essa é a diferença. Esses apócrifos,
eles não precisam ser rejeitados como se fosse assim, nesse aspecto aqui, esses que a gente colocou, né? Como se fosse algo assim do diabo, tá certo? Mas eles não podem ser aceitos como se fosse alguma coisa inspirada por Deus. Livro histórico e algumas coisas aqui, algumas poesias e tal, mas não se referem não passaram, né? Não entraram para o cânon do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Mas já os pseudepígrafos já é uma coisa um pouco mais séria, porque eles são falsos escritos, acontecimentos falsos, locais falsos, tudo é falso nos pseudepígrafos, né? Pseudo, aquilo que é falso, tá certo? Então são escritos cujos nomes atribuídos à obra ou ao autor são falsos. Por exemplo, eu queria que o meu texto ele ficasse famoso naquela época, então eu não colocava o meu texto, né? Gerson, quem era que ia conhecer Gerson? Então eu colocava aí o nome de o apóstolo Pedro, então colocava Maria Madalena. Como muitos desses escritos foram colocados, né? Alguns acham por pura diversão, outros acham que realmente tem uma intenção maligna por trás, e no final das contas é isso mesmo, a gente vai ver que não mandaram em nada porque a igreja não autoriza esses escritos, tá certo? Vamos para o próximo ponto aqui, aí tem o exemplo aqui, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, né? Foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então eu colocava lá um nome lá para que as pessoas acreditassem que aquele texto ali era real, mas na verdade não batia, né? Tem um evangelho, irmãos, ali de Tomé, eu não coloquei aqui, né? Tem passagem que você vai ler lá e você vai dizer, meu amigo, não bate nunca com as Sagradas Escrituras. Um deles diz assim, você tem que se tornar como uma mulher para chegar ao reino dos céus, né? E na verdade Jesus Cristo nunca falou isso, talvez esteja querendo fazer uma cópia barata daquilo que Jesus falou das crianças, enfim, várias coisas que não são coadunantes com a palavra de Deus e por isso nós rejeitamos. Vamos falar dessa questão da rejeição agora, né? Então na Bíblia dos judeus, ou seja, na Bíblia que Jesus usava ali no período da sua missão, né, terrena, a Bíblia que era atestada por judeus, por exemplo, a lei, profetas e escritos, não faziam parte dos livros apócrifos nem os pseudepígrafos. Então os judeus rejeitaram categoricamente esses livros, não consideraram como livros inspirados por Deus. A Septuaginta, né, que é uma versão, a primeira versão que se diz, né, na história, do hebraico para o grego do Antigo Testamento, carregou alguns livros para ser colocado ali na Biblioteca de Alexandria, mas foi rejeitado pelos judeus, né, não identificaram que alguns livros apócrifos que foram colocados ali era realmente do cânon judaico, e esses livros foram rejeitados, tá certo, queridos irmãos? Então nós temos aqui, coloquei, não que tenha só 4, mas tem muito mais motivos, né? Para que não reconheçamos, né, a autoridade desses livros e entendemos que não são inspirados pelo Espírito Santo. Vamos olhar por quê. Primeiro, não estava no cânon judaico, como eu acabei de falar, tá certo? Segundo, Jesus não respalda esses escritos. Você não vai ver Jesus falando de Judite, de Macabeu, não vai ver, irmãos. Jesus não respalda nenhum desses escritos. Se eles fossem importantes, Jesus tinha falado, tá certo? E aí, queridos irmãos, os apóstolos não os têm como livros inspirados. Você não vai ver o apóstolo Paulo ou qualquer outro dos irmãos falando a respeito como livros inspirados. Mas o apóstolo Paulo cita, né? Alguns profetas ali, alguns poetas, ele faz uma citação como exemplo de alguma coisa, né? Do mundo grego, do mundo romano, mas ele não diz em momento nenhum que esses escritos são inspirados por Deus, né? Como se estivesse pregando aqui, eu vou dar um exemplo de alguma coisa e tornar aquilo ali como um conteúdo geral da minha pregação. Mas enfim, os apóstolos não os têm como livros inspirados. E o próximo ponto aqui contém heresias e incongruências doutrinárias, como é a questão de orar pelos mortos, né? Ensinar você a fazer uma oração pelos mortos, ensinar você de como interceder aí pelos mortos e tal. Mas isso não é o que a Bíblia Sagrada nos traz. Isso é diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, tem esses 4 motivos principais aí que nós devemos rejeitar os apócrifos e os pseudoepígrafos. Tá certo? Chegamos aqui no ponto 3, irmãos, o nosso último ponto e o primeiro subtópico desse ponto, né? A verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena, tá certo? Essa palavra aqui, verdade, está aí na sua lição, vem aqui do hebraico emet, que significa confiável e correto. E no grego aqui, então, é aletheia, real e fidedigno. Então a Bíblia, ela traz, né, essa parte de confiabilidade, que ela é correta, que ela é fiel, que ela é real, que em tudo que a Bíblia foi escrito, né, que a palavra de Deus chegou até nós, ela tem autoridade divina. Então nós devemos de entender primeiro o seguinte, queridos irmãos, que a Bíblia ensina a respeito dela mesmo, que ela é a verdade, tá certo? Depois que a sua palavra também é a verdade, a gente viu isso, foi o próprio Jesus que disse, Senhor, purifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade, né?
E aí depois o escritor aos Hebreus vai dizer que a Bíblia, né, que é impossível, aliás, que Deus minta. Então tudo aquilo que a Bíblia foi escrito, né, tudo que Deus colocou, tudo que Deus falou através dos profetas é verdade. O apóstolo Paulo também vai asseverar isso aí, ele vai dizer que Deus não pode mentir. Né? Então Deus ele fala e ele não pode mentir. Né? Tem até pregadores que usam isso aí para dizer coisas que Deus não pode fazer, né? Ele não pode mentir. Então o que ele diz, irmão, Deus não pode mentir e a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus. Então com tudo isso que a gente vê, né? Tudo isso que a gente observou aqui, a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Então hoje foi decretada uma lei que é proibido abrir templos e adorar Jesus, é proibida a adoração. A gente vai ter que fazer a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidênego, né? Que não se prostraram e cumpriram aquilo que a palavra de Deus mandava, que não era se curvar perante estátua alguma, porque ela tem autoridade maior, tá certo? Do que todos os homens, do que a autoridade humana. E aqui, queridos irmãos, chegamos no nosso segundo subtópico do tópico 3, a verdade espiritual e moral. O nosso pastor saudoso, Antônio Gilberto, ele vai dizer o seguinte, que tudo que Deus requer do homem, tudo que o homem precisa saber, veja, tudo que Deus requer, tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção, está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética moral se fundamenta na revelação divina. Então, em relação à revelação a respeito da redenção, da salvação, nós não carecemos de uma nova revelação. Em relação à vida moral, de como, né, essa conduta de ética o homem deve viver, também não carecemos de uma revelação. Carecemos de sermos ensinados pela Bíblia Sagrada. Então tudo isso é pela Bíblia, nós não carecemos de uma revelação extra. A Bíblia Sagrada é completa para nós seres humanos, para nós cristãos, tá certo? Então, queridos irmãos, vamos lá. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. A Bíblia Sagrada não muda, tá bom? Outra questão aqui, que aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. A Bíblia diz que é pecado lá no ano 2000, é pecado. Desculpa, lá no ano 1, né? Antes de entrar na era cristã, é pecado hoje aqui também. Né? Então, aquilo que a Bíblia falou no passado, ela respalda hoje, certo? Mas é claro que a gente tem que identificar que tem passagens que tem uma menção a povos, né? Por exemplo, quando nós temos alguma lei em relação cerimonial aos judeus, aí é diferente, né? Quando Deus fala da revelação geral em relação a um novo povo, né? Que é a igreja. Mas enfim, o que é pecado no passado é pecado também hoje, porque a Bíblia assim o diz. Então, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Então, os valores, aqui a gente está falando da questão moral aqui, né? Os valores morais, a conduta, né? O viver, por exemplo, o homem ser marido de uma mulher só, né? Como a palavra de Deus diz, continua sendo, sim, o melhor modo, o modo padrão que a Bíblia deixa para que a gente viva segundo a vontade de Deus, e isso não tem sombra e variação, tá bom? Então, a Bíblia é inerrante, verdade, a Bíblia é inerrante, verdade, tanto espiritual quanto moral, tá bom? É inerrante, verdade, tanto espiritual quanto moral, é isso aí. E o nosso próximo ponto aqui, o último, então, cremos aqui que a verdade histórica e científica, cremos que a Bíblia é divinamente infalível, certo? Divinamente infalível em toda a matéria que ela aborda. Então, todo o assunto que a Bíblia aborda, toda a questão que a Bíblia vai falar, ela é infalível e inerrante, tá certo? Essas são as verdades nas Sagradas Escrituras. John Wesley ele disse o seguinte, se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus, né? Ele estava dizendo, a Bíblia não erra. Se houvesse, então poderia haver já 1000 outros erros aí. Se tem um erro, tem outro, né? Mas a Bíblia não tem erro, ela continua sendo. Aí um dos maiores, né, personagens da teologia onde Deus manifestou o avivamento, o pregador John Wesley. E aí, queridos irmãos, então, lembrando disso que John Wesley fala, né? A Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. A Bíblia nunca se equivocou. Irmãos, quando você vai lá no livro de Jó, você vai ver que coisa maravilhosa. Muitas coisas escritas no livro de Jó mostram, atestam coisas que foram faladas só depois. Por exemplo, livro de Salmos também, onde Davi ele fala a respeito das correntes marítimas, né? Quem é, Senhor? Quem é que conhece o caminho nos mares?
E aí depois de muito tempo depois descobriram que tinha caminho nos mares, né? Ele também fala no Salmo 139 a respeito de como ele foi entretecido no ventre da mãe. Só depois, irmão, ter inventado tecnologias para observar o DNA, foi que foi descoberto que o homem, né, é entretecido o seu DNA no ventre da mãe. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada ela não contém erros. Pessoas que desprezam a Bíblia é porque ainda não conheceram a autoridade e o poder que as Sagradas Escrituras têm. Chegando aqui ao final, a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade e isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Essa é a palavra de Deus que Ele deixou para nós para nortear as nossas vidas. E a conclusão, meus irmãos, para o fim dessa aula aqui, diz o seguinte: apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo o que diz, tá bom? Meus irmãos, a Bíblia, ela é poderosa para transformar, ela é autoritativa em qualquer segmento e ela é a palavra do Deus vivo vindo até nós. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. É viva, ou seja, ela não é uma coisa morta, né? Ela age e é eficaz. O que é um remédio eficaz? Que quando você toma, faz efeito. Ela é eficaz e vai direto ao coração do homem. Meus amados irmãos, chegamos aqui ao final da aula. Se você gostou, clique no gostei aí, né? E também compartilhe a nossa aula. Até a próxima semana, se Deus quiser. E a paz do Senhor Jesus.